Ok, nós finalizamos a carga das dimensões. Isso aqui é a carga das dimensões, né? Vamos fazer outro modelo aqui de carga das dimensões, ok? Esse daqui a gente vai deixar aqui desabilitado e vamos criar um outro container aqui com segunda forma de carga, outra forma de carga de dimensões. Esse é mais eficiente, tá? Esse não tem, né, carga de dimensões, é eficiente, ok. Esse aqui é melhor, esse aqui é elegante. Essa carga de dimensões aqui eu acho ela elegante. Agora vamos pro próximo, que é essa daqui. Então vai ficar ligado aqui pra cá. Então vamos lá para essa daqui. Antes de configurar os componentes que aqui vai ter, a gente não vai fazer com esse daqui. Esse daqui a gente fez aqui. Agora a gente vai usar esse componente aqui para cá. Então, deixa eu apagar aqui. A gente tem que ir lá e mexer no SQL primeiro. Então temos que vir aqui. Você vê que a gente fez essa primeira modelo aqui, a gente não mexeu praticamente em nada de SQL. Se a gente abrir aqui é só um componente, praticamente a gente está mexendo nesse aqui mesmo, ó. Só select aqui, beleza. Aí eu até deixei aqui, eu estava fazendo alguns testes, até deixei aqui sem querer aqui esses parangolê aqui, que não era para ter deixado, era para ter deixado o select original sem esse aqui. Eu tava convertendo aqui lá no início, teve no início do vídeo do, acho que foi do funcionário, deu um truncate aqui. Aí por isso eu tava fazendo um procedimento aqui só para ele não dar um truncate aqui, mas eu resolvi deixar ele original mesmo, para ele vir com 255 desde aqui até aqui, o tamanho da coluna. Beleza. Esse daqui agora a gente vai fazer com uma outra carga das dimensões de forma diferente, de forma eficiente, que eu chamei ali, né? Então vamos vir aqui, a gente vai precisar olhar para a tabela temporária e depois para as dimensões aqui. Só vou trazer aqui só para digitar menos aqui. Então, primeiro temos que fazer algumas regras aqui, vai ser as regras praticamente em SQL. Vamos vir aqui, dbmis ponto aqui, ok. Então aqui eu tenho todas as colunas que a gente precisa alimentar as dimensões. Vamos começar pela dimensão filial, que é só uma. Depois a gente, por último, a gente vai fazer essa daqui. A gente vai usar essa daqui só para uma questão de facilidade mesmo, entendimento. Então eu preciso da filial, da coluna filial, só a coluna filial por enquanto. A gente vai começar por essa dimensão aqui, a dimensão filial, né? Então aqui não é nem funcionário, aqui é filial. Deixa comentadinho aqui por enquanto. Então aqui eu tenho 984 linhas, só que eu não preciso delas assim, delas duplicadas. O ainda está duplicado muitas vezes aqui. Aí eu vou precisar só das distintas, tá? Dos nomes distintos nessa coluna. Então eu tenho as três ali. Então se eu fizer select distinct a coluna, ele vai me trazer o distinto daquela coluna lá. Rodei aqui, beleza? Tenho aqui. Então essa é a primeira parte que a gente vai precisar desse select aqui. Só que esse select aqui é da temporária e eu preciso olhar para dimensão aqui também. Então deixa eu pegar essa daqui, fazer um select aqui, ó, select from, e deixa eu colocar aqui dbmis, db fendas, né? Tá lá no fendas. Se eu olhar aqui, vai ter dados lá, porque a gente carregou os dados já com aquele outro modelo. Só que eu vou fazer o seguinte, vou limpar, ok, vou limpar essa dimensão. Ótimo, tá limpo. Aqui vou executar aqui novamente
E agora não tenho nada aqui. E vou precisar somente alimentar a coluna de NO filial. Beleza, não preciso das outras colunas. As outras colunas alimentam sozinhas. Eu vou precisar alimentar essa tabela aqui, a dimensão filial, com os dados distintos que vem dessa daqui, né? Então vem 3 ali. Okay. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer o seguinte: aqui eu vou fazer um where. Então vou fazer aqui o where e colocar NO filial aqui. Então toda vez que eu encontrar alguma coisa aqui, vou chegar aqui. O é um critério, né, de seleção. Toda vez que eu encontrar alguma coisa nessa daqui, eu posso inserir nessa daqui. Okay. Esse aqui é o select. Então select normal. E então esse select aqui, ele retorna todas as filiais aqui distintamente, né? Não tem nenhuma duplicada aqui. Eu estou falando que esse where, eu preciso que nesse where aqui, que eu olhe na coluna filial e NO filial da minha dimensão, se tem alguma correspondência com o resultado desse select interno aqui, desse win aqui. Então beleza, esse aqui eu tenho 3. Na minha tabela dimensão, por enquanto eu não tenho nada. Então se eu rodar isso aqui tudo, ele vai me trazer as 3 colunas. Não, perdão. Ele não vai me trazer as 3 colunas que eu estou falando. Tem alguma coisa aqui na dimensão que tem na temporária no momento. Esse win é isso. Esse win está fazendo isso. Aí ele está falando que não tem correspondência nessa tabela que esteja nessa aqui no momento. Se eu falar assim, note, se eu negar e falar assim, o que tem nessa daqui não corresponde ao que tem nessa outra aqui. Aí agora sim ele vamos aqui. Deixa eu entender o que estou fazendo. Estou pegando a temporária e eu fiz o contrário, né? Então é o contrário aqui. É a temporária que olha para dimensão. Aqui, isso daqui é o contrário aqui. Pessoal, primeiro eu tenho aqui a minha dimensão. A dimensão não tem nada. Então, distinto, fazendo distinto, apesar de que a dimensão tá distinta, mas só que nem precisava desse comando distinto aqui. Então a minha dimensão, eu vou colocar aquele argument a with no Lucas, só pro costume mesmo, o costume em colocar essas informações aqui e aqui também a ponta em filial. Então se eu rodar esse código aqui, então eu tô olhando distintamente o que tem na minha filial, beleza? E aqui eu tô olhando distintamente o que tem na minha temporária. Então as tmp with no look, ok, distintamente tem 3. E vou colocar aqui, ó, tmp.filial. Então eu tô olhando para essa daqui, o que tem nessa tabela, que tem nessa daqui também. Eu faço a cláusula where tmp filial in, abro o in aqui e fecho ele aqui embaixo. E agora então o que tem nessa tabela aqui não tem nada que corresponde ao mesmo que tem nessa tabela aqui. Então se eu fizer aqui nada, e se eu falar assim, tá, porque a dimensão não tem nada por enquanto. Então estou fazendo se eu fizer o select aqui na dimensão, ou na temporária, eu faço select na temporária, eu tenho 3 informações aqui. Só que eu estou usando a cláusula where falando o que essas 3 informações têm em comum com essa tabela aqui, com a dimensão. Por isso que eu estou falando, o resultado da coluna filial tem dentro da dimensão também. A dimensão está vazia por enquanto, então não tem nada.
Aí por isso que ele não retorna nada aqui. Mas se eu falar assim, ó, o que eu tenho dentro da temporária, nessa coluna filial, que Not não tem na dimensão. Eu quero é isso. O que ainda não tem na dimensão. O que eu tenho na temporária, que não tenha na dimensão. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho as 3 filiais aqui. Então, eu estou fazendo, então a gente está fazendo essa regra aqui direto no SQL. A gente fez nos vídeos anteriores, no tipo de carga das dimensões, o próprio SYS gerenciava isso. Então aqui agora a gente está fazendo manualmente. A gente está olhando para a tabela temporária, distintamente para a coluna filial. Então nessa coluna aqui temos essas 3 informações. O que nessas 3 informações não tem lá já na dimensão. Então esse NOT-IN fala, ó, faz o select distinto lá na dimensão e vamos olhar o que não tem na dimensão daqui. Então se não tem as 3, eu posso inserir as 3 informações lá. Então eu posso fazer aqui o insert into, esse aqui é o comando para a gente inserir na dimensão filial. Deixa eu pegar aqui, insert into e o nome da coluna é NO filial. Então esse daqui é o comando. Então, primeiro eu vou executar isso daqui e o valor que eu retornar aqui desse select aqui, eu vou inserir aqui na dimensão. Então deixa eu rodar aqui, vamos fazer um teste aqui, né? Antes de a gente colocar lá no SYS. Então vou rodar aqui, ó, ele inseriu 3 linhas. Ótimo. Agora se eu rodar de novo, ele não vai inserir nenhuma linha, ó. Não inseriu nenhuma linha. Então é isso aí, ó. Porque eles já existem. Lá na dimensão aqui, já existe as 3 filiais. Se eu tentar, e aqui também existe as 3 filiais. Então na temporária existe e na dimensão já existe também. Se entrar uma nova filial na base, aí sim. Aí sim. Mas aqui, ó, vamos fazer um teste aqui. Vamos aqui, ó, documentação, vendas aqui. Vamos colocar uma outra filial aqui. Vamos colocar Goiás. Beleza. Então temos ali Goiás. Vou vir aqui, vou carregar somente aqui. Vai carregar a temporária novamente. Ótimo. Então na filial eu tenho essas 3 filiais aqui na dimensão filial. Aqui agora na temporária eu tenho 4 filiais. Eu tenho 4 estados aqui. Esses 4 estados aqui, esses 3 estados, ele já existem na dimensão. Ótimo. Se ele existe, o único que não existe é Goiás aqui. Deixa eu comentar isso aqui, essa parte de insert aqui. Então, esse select aqui, a única coisa que ele vai retornar é Goiás. Onde que o retorno dele vai ser o Goiás, porque aqui na filial tem as 3 e na temporária tem 4 dimensões. Então esse select aqui está olhando e falando, ó, o que tem distinto entre as duas tabelas eu vou inserir, só o que tem distinto, o que tem igual eu não vou inserir. Por isso o NOT aqui, se eu rodar tudo, ele vai me trazer só Goiás. Se eu tirar um NOT aqui, ele vai me trazer o que tem de semelhante entre as duas tabelas, que é os 3 estados. Então eu estou olhando aqui, ó, nessa tabela temporária, nessa coluna aqui, eu tenho os 4 estados aqui. E eu usei a cláusula where aqui falando, ó, usando a cláusula where falando, ó, o que tem de comum nessa tabela vendas, nessa temporária, o que tem de comum com essa daqui. Se eu usar só o assim, é isso que eu estou falando. Estou falando o que tem de comum entre essas duas aqui, certo? Então, entre essa tabela e essa daqui, o tem de comum, o in verifica isso. Era a mesma coisa eu chegar aqui e fazer o seguinte, ó, em vez de, deixa eu tirar isso aqui,
Em vez de colocar esse select ali, eu fiz o seguinte aqui, ó. Vou colocar o in São Paulo e, sei lá, Rio de Janeiro. Aqui, a mesma coisa que eu fizesse assim, ó. Então eu estou selecionando tudo que está dentro do in aqui. Então select, onde eu utilizo o in, falo, ó, que tem dentro dessa tabela aqui, segundo esse critério. Ok, então tem os dois ali. Mas se eu colocar um not, eu estou falando, ó, o que não tiver dentro desse win aqui, retorna para mim. Então retorna os dois, Bahia e Goiás, que só tem os dois aqui. Deixa eu colocar esse aqui de volta. Tirar aqui. E beleza. Então tá aqui, eu tenho Goiás, então Goiás vai ser inserido na minha dimensão. Deixa eu rodar tudo. E uma linha afetada. Se eu rodar novamente, ele não carrega de novo o estado de Goiás. Então tá aqui na minha dimensão, eu tenho 4 estados. Eu vou pegar aqui, copiar e fazer nosso processo aqui do sys. Esse daqui, eu vou pegar esse componente aqui e trazer para cá. Então dm, deixa eu abrir aqui, ó. Abrir o componente, vamos usar ele aqui, ó. Aqui é o nome do componente, dm filial, conexão, como nos outros vídeos já tinha criado o vendas, tá aqui o vendas, a conexão com o banco de vendas. Eu vou abrir esse outro aqui e colocar todo aquele SQL que a gente criou lá, a regra que a gente criou. Então tá aqui, regra criada, que se eu executar no momento, o único detalhe aqui que é chatinho, porque aqui não mostra, eu abri que ele não mostra quantas linhas passou. Então primeiro eu faço o teste aqui, o teste está bem feitinho, provado que é assim, então eu posso colar ele aqui, né? Ele aqui dentro do SQL, né? Dentro do componente onde pede o comando SQL. Então aqui está esse processo. E a gente tem que criar um componentezinho desse aqui para cada uma das dimensões: produto, categoria e funcionário. Então a gente vai criar no próximo vídeo aula, tá bom? Beleza?